Tem coisas que a gente só acredita depois que vive. E mesmo assim, parece mentira. Eu nunca imaginei que minha vida mudaria dentro da minha própria casa, sentada à mesa, com o cheiro de café fresco e o som do rádio chiando ao fundo. Mas foi assim. Tudo começou numa manhã comum, que virou o começo de uma história que ainda hoje me custa acreditar. Meu nome é Camila. Tenho 23 anos e nasci em Santa Luzia do Vale, uma cidadezinha esquecida no interior. Lá, todo mundo conhece todo mundo e para cada sonho tem uma conta para pagar. Meu pai cultiva a terra, minha mãe vende pão caseiro na feira. E eu cuido da biblioteca da escola municipal, um lugar onde os livros têm mais poeira que palavras. Mas o que realmente ocupava minha cabeça era o Gabriel, meu irmão mais novo. Desde pequeno, ele tem problemas no pulmão. Crises de falta de ar, idas ao posto de saúde que nunca resolvem nada. O médico da cidade disse que ele precisava de tratamento fora dali. Mas como? A gente mal tinha dinheiro para comprar o leite especial dele. Naquela manhã, depois de dar o remédio ao Gabriel e tomar meu café em silêncio, fui para a escola como de costume. No caminho, fiquei pensando em tudo o que eu abriria mão só para vê-lo respirar direito. Às vezes, sonhava com uma bolsa de estudos, em sair dali, ensinar em algum lugar grande. Mas a realidade sempre me puxava de volta. O chão de barro, o caderno reciclado, as contas vencidas em cima da geladeira. Voltei para casa no fim da tarde, com as pernas doendo e a cabeça cheia. Minha mãe me esperava sentada na varanda com um olhar estranho. Ao lado dela, um homem bem vestido, de terno, escuro e sapato brilhando, como se tivesse vindo de outro planeta. Boa tarde, Camila. Eu me chamo Arnaldo. Represento os interesses do senhor Henrico Velmont, disse, estendendo um envelope. Não entendi nada. Peguei o envelope com cuidado. Dentro havia uma proposta, um contrato, um cheque preenchido com um valor que nunca imaginei ver na vida. E uma frase que me gelou por dentro: casamento por consentimento e confidencialidade. Isso é uma piada? Perguntei, sentindo a voz embargar. O senhor Henrico está em estado grave de saúde. Ele busca uma esposa que possa acompanhá-lo em seus últimos meses com dignidade, discrição e humanidade. Seu nome chegou até nós por indicações da região, explicou com a mesma frieza com que se discute um negócio qualquer. Indicações de quem? Não importa agora. Ele quer alguém que não tenha envolvimento com mídia, que venha de um meio simples, que tenha valores fortes e que esteja disposta a aceitar, em troca, o custeio completo de um tratamento médico à escolha da família, incluindo o do seu irmão. Aquela frase me quebrou. Minha mãe me olhou com lágrimas nos olhos. Meu pai, calado no canto da cozinha, apenas suspirou. Ele sabia. Eles sabiam. Aquilo era real. Fui para o quarto e sentei na beirada da cama com o papel nas mãos. A proposta era absurda, quase cruel. Casar com um homem que eu nunca vi, um homem doente, poderoso, que via a vida como um contrato e eu como uma solução prática. Mas ali, diante de mim, estava a chance que o Gabriel precisava. A chance de respirar sem dor. A chance que a vida nunca nos deu por inteiro. Fiquei a madrugada toda acordada. Chorei em silêncio. Olhei para o teto. Lembrei da infância, do som das galinhas no quintal, do cheiro do feijão queimando na panela, dos risos do Gabriel antes das crises começarem. Aquilo era uma escolha. Uma escolha feita de amor, mas também de sacrifício. No dia seguinte, com os olhos inchados e as mãos firmes, chamei o tal Arnaldo e assinei. Quando viaja? Ele perguntou. Amanhã. Tudo foi rápido. Enfiaram roupas numa mala nova, me entregaram uma passagem, um novo número de telefone e instruções para não contar nada a ninguém. Na rodoviária, me despedi dos meus pais com abraços demorados e olhares que diziam tudo sem dizer nada. Quando abracei o Gabriel, ele riu, me desejou sorte, sem imaginar que eu estava prestes a casar com um homem à beira da morte para garantir o fôlego dele. O ônibus partiu cedo.
Enquanto os campos passavam pela janela, eu segurava o contrato contra o peito e tentava convencer meu coração de que tudo aquilo era certo, que eu estava fazendo o melhor. Mas nada conseguia acalmar o medo, nem a certeza de que, a partir dali, minha vida já não me pertencia. A viagem até a cidade foi longa. Eu olhava pela janela do ônibus tentando entender como minha vida tinha virado aquilo. Tudo passava como um filme. As mãos da minha mãe tremendo ao assinar os papéis, o olhar calado do meu pai e o abraço do meu irmão, que não fazia ideia do que eu estava abrindo mão por ele. À medida que os campos iam sumindo e os prédios se erguiam ao longe, eu sentia que deixava uma parte de mim naquela estrada de terra. Uma parte que talvez eu nunca mais reencontrasse. Quando cheguei, um motorista de terno me esperava segurando uma plaquinha com o meu nome. Mal trocou palavras comigo. Só pegou minha mochila e me levou até um carro preto, desses que a gente só vê passando na televisão. Fiquei em silêncio o caminho inteiro. O rádio tocava música clássica e eu me senti uma figurante num filme, que não entendia. A mansão ficava no alto de um morro cercado por árvores. Alta, branca, imponente. Parecia um museu ou um hospital de luxo. Nenhuma cortina nas janelas, nenhuma flor no jardim. Quando as portas se abriram, fui recebida por uma mulher de olhar seco, chamada Viviane. Disse que era governanta e que me conduziria até meu quarto. Passamos por corredores longos, frios, com piso de mármore tão liso que meus sapatos faziam eco. O senhor Henrico está descansando. Hoje você não deve incomodá-lo, disse ela, como quem dá ordens, não instruções. Assenti, tentando não demonstrar que meu coração estava batendo forte demais. Aquela casa não parecia um lar. Era um túmulo de luxo. Tudo era limpo. Demais, organizado demais, silencioso demais. Como se a vida ali tivesse sido arrancada à força. Meu quarto era espaçoso, com janelas enormes e uma cama que cabia minha família inteira. Mas não tinha cor, nem cheiro, nem alma. Tentei me sentir grata, tentei me lembrar do motivo de estar ali, mas a verdade é que tudo me dava um nó na garganta. No fim da tarde, Viviane voltou e me levou até o quarto de Henrico. O quarto dele era diferente, ainda mais frio, tudo branco, do chão ao teto. No centro, uma cama reclinável com aparelhos ao redor, como se fosse um leito de hospital particular. E ali estava ele, Henrico Velmont. O homem por quem eu tinha trocado minha liberdade. Tinha a pele pálida, o cabelo escuro bem cortado e uma barba por fazer que parecia calculada. Seus olhos eram claros, duros e pareciam me atravessar sem esforço. Ele não sorriu, nem sequer me cumprimentou. Só me observou como se estivesse avaliando um objeto novo. Fiquei parada na porta, sem saber se avançava ou recuava. Então é você, ele disse por fim, com a voz baixa, mas firme. A garota da roça me doeu. Não pelas palavras, mas pelo tom. Como se ele estivesse falando de um animal raro, que alguém trouxe do interior para decorar sua sala. Eu sou Camila. Tentei responder com dignidade. E sim, sou da roça. Ele ergueu uma das sobrancelhas, como quem se diverte com a ousadia alheia. Espero que saiba por que está aqui. Estou aqui porque fiz uma escolha, respondi. E porque preciso ajudar minha família. Então somos dois, ele disse, e virou o rosto, encerrando a conversa. Viviane me levou de volta ao quarto. Não jantei naquela noite. Não consegui. Fiquei sentada na janela, olhando a cidade lá embaixo, as luzes se acendendo como estrelas artificiais. E me perguntei, que tipo de homem está morrendo, mas ainda consegue mandar no mundo ao redor com um simples levantar de sobrancelha? No dia seguinte, começaram os rituais da casa. Café da manhã servido por funcionários em silêncio. Henrico nunca comia com ninguém. Eu era instruída a ficar à disposição, mas sem fazer perguntas. Ele passava horas no escritório, embora ninguém me explicasse que tipo de trabalho alguém com a saúde debilitada ainda fazia. À noite, ele ficava no quarto. Não tossia, não gemia.
Não havia um só sinal visível de dor. Foi Viviane quem me deu a aliança. Ele mandou entregar, disse, um simples aro dourado, sem data, sem palavras. Um símbolo vazio de um casamento, que não tinha nome. Quando coloquei no dedo, senti o peso de tudo o que tinha aceitado calada. Alguns dias depois, me permitiram entrar novamente no quarto dele. Henrico estava lendo. Um livro grosso, de medicina. Quando me viu, não sorriu. Não. Se moveu. Só disse: se você está esperando alguma aproximação romântica, melhor esquecer. Isso aqui é um contrato, não um conto de fadas. Aquilo me atravessou como faca. Segurei a lágrima no canto do olho e respirei fundo. Eu não espero nada de você, Sr. Velmont. Só quero cumprir o que foi acordado e ir embora com minha dignidade. Pela primeira vez, ele me olhou com atenção, como se não esperasse ouvir isso, como se tivesse se enganado sobre mim. Mas ao virar o rosto novamente, voltou ao livro. E antes que eu saísse, disse: cuidado com o que deseja, Camila. Nessa casa, nem tudo é o que parece. Saí dali com o coração pesado. Algo naquele homem me assustava, mas outra parte em mim queria entender por que ele me escolheu. E mais do que isso, por que ele parecia tão vivo quando todos diziam que ele estava prestes a morrer. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber os detalhes. O silêncio dos corredores, os olhares evitados pelos funcionários, os sussurros que morriam quando eu passava. Era como se todos ali soubessem de algo que eu não devia saber. Henrico, sempre, fechado no escritório ou no quarto, mantinha a mesma postura fria. Nunca perguntava nada sobre mim, e eu já tinha parado de tentar perguntar sobre ele. Mesmo assim, algo me incomodava. Não era só a distância, era a sensação de que eu não era a primeira a ocupar aquele lugar, e que a última pessoa que estivera ali não tinha saído bem. Foi numa tarde nublada, enquanto caminhava pela parte da casa que ninguém usava, que encontrei uma porta semi-aberta. Era um cômodo menor, escondido no fim do corredor de trás. A luz da janela era fraca, mas suficiente para revelar uma escrivaninha antiga e algumas caixas empilhadas. Curiosa, entrei em silêncio, sentindo o coração bater mais forte. Nada. Na mansão me parecia acolhedor, mas aquele espaço era diferente. Menos frio, menos calculado. Revirei os papéis, alguns eram antigos, recortes de jornal, fotos de hospitais. Num canto da mesa, uma pasta preta com fecho de metal chamou minha atenção. Dentro dela, encontrei o que parecia ser um dossiê. Matérias impressas, relatórios jurídicos e trechos sublinhados com marca-texto. Em todas elas, o nome dele, Dr. Henrico Velmont. Meu sangue gelou. As primeiras notícias falavam dele como um médico brilhante, revolucionário, aclamado internacionalmente. Mas logo, as manchetes mudavam de tom. Funcionárias pedem afastamento de cirurgião por conduta abusiva. Denúncias internas são arquivadas em hospital privado. Residente afirma ter sido coagida por médico influente. As palavras eram duras. Assédio moral, manipulação emocional, pressão psicológica, nada confirmado, mas também nada resolvido. Fechei a pasta com as mãos tremendo. Aquilo explicava muita coisa. O isolamento, o contrato, o casamento, secreto. Henrico não estava apenas fugindo da morte. Ele estava fugindo de algo muito mais complexo, o passado. E eu fui colocada ali como escudo, uma distração pública, uma tentativa de reconstrução de imagem. Meu estômago virou. Tudo parecia mais sujo, mais pesado e pior, ninguém me disse nada. Tentei confrontá-lo naquela noite, mas ele não estava na casa. Viviane disse apenas: "O Sr. Henrico tem compromissos noturnos." A voz dela era seca como sempre, mas pela primeira vez eu reparei no modo como ela evitava olhar nos meus olhos, como se soubesse que eu já tinha descoberto. No dia seguinte, durante o café, uma visita inesperada chegou. Uma mulher alta, elegante, com roupas que exalavam poder. Cabelos loiros presos em coque, salto firme.
Quando entrou na sala, ninguém ousou interromper. Henrico apareceu logo depois, com o rosto mais tenso do que eu já tinha visto. Letícia, ele disse sem emoção. Henrico, ela respondeu com um sorriso que misturava ironia e dor. Fiquei de pé, sem entender direito o que fazia ali. Foi ela quem me encarou primeiro. Você deve ser a nova esposa. A palavra nova queimou. Me chamo Camila, respondi, tentando manter a postura. Letícia se aproximou, os olhos afiados como lâminas. Você sabe quem ele é? Sei que é meu marido. Ela sorriu de lado. Não de diversão, mas como quem vê um aviso ignorado. Eu fui noiva dele. Antes de tudo. Antes do mundo saber do que ele era capaz. O silêncio tomou conta da sala. Henrico não a interrompeu. Apenas respirava fundo, como se carregasse um peso velho demais. Ele destruiu a minha carreira, Camila. Me fez duvidar de mim. Me manipulou com palavras doces e gestos calculados. Nunca me tocou com violência. Mas a pior agressão é aquela que não deixa roxo, ela disse. Cuidado, a mansão é linda. Até você perceber que virou prisioneira dela. Antes de sair, Letícia me entregou um envelope pardo. Leia sozinha. E foi embora. Esperei o fim do dia. Quando a casa dormia, sentei no chão do quarto e abri o envelope. Lá dentro, mais cópias. Depoimentos, print de mensagens, relatos de residentes que passaram por Henrico. Nenhuma ação judicial concreta. Mas o padrão estava ali. Controle, isolamento, silenciamento. E agora, eu. A esposa contratada, a prova viva de que ele mudou. Peças se encaixavam. Meu estômago revirava. A noite inteira passei sem dormir. Meu quarto, antes apenas estranho, agora parecia uma armadilha. As paredes pareciam mais próximas. O silêncio mais sufocante. Eu me levantei e caminhei até a janela. A cidade lá embaixo brilhava indiferente à minha dor. Pensei em fugir, em pegar minhas coisas e desaparecer. Mas havia um contrato. E havia Gabriel. Mais do que isso. Havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Quem é Henrico Velmont? Quando ninguém está olhando. Nos dias que se seguiram, ele agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Me observava com mais atenção, mas não dizia nada. Nem sobre Letícia, nem sobre o envelope. O jogo dele era o silêncio. O meu agora era a observação. Eu sabia que precisava de mais. Mais provas, mais respostas e mais coragem. Porque se aquele homem era o que Letícia dizia, então estar casada com ele não era apenas um sacrifício. Era um risco, e eu tinha acabado de entrar num campo de batalha onde as armas não deixavam marcas no corpo, mas destroçavam a alma. Depois daquela noite, comecei a ver Henrico com outros olhos. Não como o homem doente que me foi apresentado, nem como o monstro descrito nos papéis que Letícia me entregou, mas como alguém que se movia nas sombras com precisão cirúrgica, como se cada gesto, cada silêncio, cada palavra calculada fizesse parte de um plano maior, e eu fosse só mais uma peça naquele tabuleiro gelado. Fui eu quem o procurou. Não por coragem, mas porque o medo se transforma em raiva quando a gente se sente usada. Ele estava na biblioteca da casa, uma sala que eu nunca tinha entrado. As estantes iam do chão ao teto, repletas de livros técnicos, todos alinhados com obsessão. Ele lia, como sempre, sem me notar entrar. Sabia que eu ia encontrar. Murmurei, cruzando os braços. Ele levantou os olhos devagar, como se não estivesse surpreso. Encontrar o quê, Camila? A verdade. A pasta no escritório. Trancado. O envelope da Letícia. As denúncias. Você sabia que eu acabaria descobrindo. Ele fechou o livro com calma, apoiando-o sobre a mesa. Então se levantou. Não com pressa, nem com culpa. Apenas com um tipo de cansaço estranho. E disse: tudo o que você encontrou era para ser encontrado. Fiquei em silêncio. Aquilo me desconcertou. Ele caminhou até uma poltrona e se sentou, como se tivesse esperado esse confronto por semanas. Eu escolhi você porque precisava de alguém fora desse mundo,
Alguém que ainda acreditasse em decência. Eu sabia que você iria cavar até encontrar o que havia de pior em mim. Então era um teste? Disparei. Você queria ver até onde eu aguentava? Eu queria ver se, mesmo conhecendo meus defeitos, você ainda seria capaz de enxergar algo além deles. As palavras dele batiam como murros invisíveis. Era tudo muito absurdo, como se ele fosse o dono da narrativa e eu, uma coadjuvante tentando escapar do roteiro. Você não está morrendo, não é? Perguntei firme. Ele respirou fundo. Não, tive um quadro de insuficiência cardíaca. Grave, mas estável. Ampliei o diagnóstico. Usei isso como escudo. A doença desperta compaixão, e a compaixão abafa escândalos. Meu corpo inteiro gelou. Aquela era a confirmação de que tudo, desde o início, foi uma mentira. Então por que casar? Por que essa encenação toda? Henrico se levantou devagar e caminhou até uma janela. Porque a minha imagem estava destruída. Me tornei alvo de uma caçada, e o sistema que eu ajudei a construir virou as costas para mim. Não sou santo, Camila, mas também não sou o demônio que pintaram. Não? Então por que tantas mulheres disseram o contrário? Ele virou o rosto e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Dor, ou talvez vergonha. Eu era cruel, impaciente, exigia o impossível. Mas nunca toquei uma mulher sem consentimento. Nunca abusei de ninguém. O que fiz foi manipular, sim, controlar, mas dentro das regras do jogo. E esse jogo, Camila, é podre desde a raiz. Isso não te inocenta. Eu sei. Ficamos em silêncio. Ele voltou à mesa, pegou uma garrafa de vinho e encheu 2 taças. Estendeu uma para mim. Não aceitei. Você me prendeu aqui, Henrico. Amarrou minha vida à sua mentira. E ainda quer que eu entenda o seu lado? Eu nunca pedi que me amasse. Só pedi que ficasse. E você ficou. Por causa da minha família, por causa do Gabriel. Não por você. Ele assentiu e finalmente deixou a pose de lado. Sentou de novo, os ombros curvados, como se o peso de tudo tivesse enfim caído. Eu não sou mais capaz de sentir nada por ninguém, disse. Até você chegar. As palavras dele me balançaram, mas não me enganaram. Amor não se constrói em cima de contratos. Não se força e não se justifica com silêncio. Eu quero ir embora, falei. Você pode, mas sabe o que acontece? Se quebrar o acordo. Que você corta o tratamento do meu irmão e expõe minha família ao escárnio. Sei. Mas talvez seja melhor encarar isso do que continuar fingindo. Ele me encarou por um tempo, como se estivesse testando se eu era capaz mesmo de romper com tudo. Depois, apenas murmurou. Você é mais forte do que eu imaginava. Saí dali tremendo. Não pelo medo, mas porque alguma parte de mim queria, desesperadamente, acreditar que havia verdade naquelas palavras. Que por trás da frieza existia alguém quebrado, alguém que se escondia num personagem para não encarar os próprios pecados. Mas eu não. Estava ali para curá-lo. Eu estava ali por obrigação. E agora, por escolha. Naquela noite, sentei na cama com o envelope de Letícia nas mãos. Pensei nas mulheres que confiaram nele, nas que foram caladas, e em mim, que agora podia ver tudo de dentro. A verdade era clara. Eu estava casada com um homem inteligente, sedutor e profundamente perigoso. E se eu quisesse sair viva daquela casa, não poderia apenas fugir. Eu teria que jogar o mesmo jogo dele. Com frieza, com estratégia e com coragem. Nos dias que se seguiram, Henrico voltou à sua rotina fria, como se o que havíamos dito não passasse de uma troca de frases banais. Mas dentro de mim, nada estava no mesmo lugar. Algo tinha acordado. Eu já não era só a garota humilde tentando salvar o irmão. Eu estava cercada por cicatrizes que não eram minhas, mas que agora me atravessavam também. E pela primeira vez, eu não queria ser salva. Eu queria justiça. Comecei a procurar respostas pelas frestas. Cada vez que saía do quarto à noite, fingindo insônia, era para encontrar algo. Um nome, um contato,
um rastro. E numa dessas buscas, encontrei mais do que esperava. Viviane, a governanta, estava na lavanderia, sozinha, dobrando lençóis. Eu me aproximei em silêncio. Ela não me olhou, mas falou antes que eu dissesse qualquer coisa. Achei que demoraria mais para entender quem ele é. Aquilo me travou. Eu esperava tudo, menos que ela estivesse disposta a falar. Por que nunca? Me avisou? Sussurrei. Porque ninguém escuta a empregada. E porque, no fundo, você precisava descobrir sozinha. Ficamos ali, entre os panos limpos e as palavras pesadas. Ele te machucou? Perguntei, quase sem voz. Ela hesitou. Dobrou mais um lençol e então respondeu. Não com mãos, mas com promessas. Prometeu me ajudar, pagar os estudos do meu filho. Me prendeu aqui com esperança e, quando precisei, virou as costas. Aquilo me doeu mais do que eu podia admitir. Não era uma história isolada. Era um padrão. Conhece outras? Outras mulheres como você? Viviane olhou nos meus olhos pela primeira vez. Conheço. E elas também têm medo. Mas talvez, se você falar com elas, algumas aceitem quebrar. O silêncio. Naquela noite fui até o escritório e usei o telefone fixo. Encontrei alguns nomes nos documentos guardados na pasta preta. Liguei para 2. Uma desligou na minha cara. A outra chorou ao ouvir meu nome. Você está com ele? Perguntou. Fuja enquanto pode. Mas eu não ia fugir. Não ainda. 2 noites depois, em um café discreto na cidade, encontrei com uma delas. Mariana, jovem, ex-residente. Me contou sobre os plantões forçados, os elogios que viravam chantagem, o medo constante de errar perto dele. Ela nunca teve coragem de denunciar, mas anotava tudo. Cada palavra, cada gesto. Me entregou um caderno. Faça com isso o que eu nunca consegui fazer, disse antes de desaparecer na noite. Eu levei o caderno comigo como se carregasse um coração batendo. Ali estavam transcritos anos de silêncio. Um silêncio que agora tinha nome, data, lugar. Eu sabia o que precisava fazer, mas o medo me rondava. Não por mim, mas por minha família. Henrico podia muito bem destruir tudo se quisesse. Ele tinha poder para isso. Foi Letícia quem reapareceu no momento certo. Me ligou de um número desconhecido e disse apenas: tem mais gente pronta para falar. Só precisa de alguém que una as vozes. Marcamos em um escritório emprestado por uma ONG de apoio a mulheres. Lá estavam 4. 4 histórias que doíam como facadas. Eu gravei tudo com autorização delas. As vozes trêmulas, os relatos de abuso emocional, as promessas falsas, o isolamento. Nenhuma tinha provas sólidas, mas juntas elas formavam um corpo de dor impossível de ignorar. Voltei para a mansão com tudo escondido dentro da bolsa. Não, conseguia dormir. A qualquer momento eu poderia ser descoberta. E então veio a ameaça. Um bilhete anônimo, deixado embaixo da porta do meu quarto. Papel dobrado em 4, com letras recortadas de revista. Se abrir a boca, será a próxima. Meu corpo inteiro tremeu. Eu sabia que Henrico não precisava escrever isso. Mas alguém da casa, alguém que sabia o que eu estava fazendo, queria me calar. E aquilo só me deu mais certeza de que eu estava no caminho certo. Na manhã seguinte, sentei na varanda. Henrico apareceu depois de um tempo. Estava mais pálido, olheiras fundas, parecia cansado de si mesmo. Você está diferente, ele disse. Estou só enxergando melhor. Não gosto do que vejo quando você me olha. Eu também não. Ele me encarou por alguns segundos. Depois se afastou sem dizer mais nada. E eu soube, ali, que o tempo dele estava acabando. Não por doença, mas porque, pela primeira vez, a verdade estava vindo de dentro. Eu já não era mais só Camila. Eu era as vozes que ele tentou apagar. E ele começava a perceber isso. A semana que se seguiu foi um vendaval. Eu sabia que não podia esperar mais. Cada dia naquela casa era como caminhar com uma dinamite acesa nas mãos. O bilhete anônimo, os olhos que me vigiavam nos corredores e Henrico, que parecia perceber
tudo, mas nada dizia. Ele andava mais calado, mais lento, como se pressentisse que o fim estava próximo, mas não o fim da sua vida, e sim da sua história contada do jeito que ele queria. Foi numa manhã clara que tudo começou a mudar. Entrei no carro da ONG com os documentos, os áudios e o caderno de Mariana. O material estava organizado, com datas, testemunhos e uma linha do tempo que desmontava a fachada de Henrico Velmont. Quando entreguei o envelope ao jornalista responsável pela coletiva, minhas mãos suavam, mas meu coração estava firme. Pela primeira vez, eu não estava ali por mim. Estava por todas as mulheres que ele tentou calar. A coletiva foi marcada para o dia seguinte, e àquela altura, Henrico ainda não sabia, ou fingia não saber. Na noite anterior, preparei minha fala sozinha. Escrevi cada palavra com a alma. Não como vingança, mas como libertação. Dormi pouco. Tive sonhos confusos. Vi Letícia chorando. Vi Viviane me observando em silêncio. Acordei antes do sol e me vesti com a única roupa que ainda me fazia lembrar de quem eu era antes de tudo. Uma blusa simples, calça jeans e o colar de minha mãe. Quando entrei no auditório, as câmeras já estavam ligadas. Eu tremia, mas não recuei. Peguei o microfone com as 2 mãos e respirei fundo. Meu nome é Camila, e até pouco tempo eu era apenas uma garota do interior tentando salvar meu irmão. Hoje estou aqui para falar sobre outra salvação. A de tantas mulheres que tiveram suas histórias ignoradas em nome do prestígio de um único homem. Contei tudo. O contrato, o casamento, o silêncio e a descoberta. Falei das outras vozes, dos papéis, dos relatos, dos medos. Cada palavra era um tijolo derrubando os muros que cercavam a verdade. O silêncio de anos ruiu. No final, olhei diretamente para a câmera. Eu não sou uma vítima. Eu sou prova viva de que a verdade não se cala e que o poder de um homem nunca será maior que a coragem de muitas mulheres juntas. A sala explodiu em flashes. Jornalistas levantaram perguntas. Mas eu já tinha dito tudo. Saí dali sem olhar para trás. No caminho de volta para a mansão, o telefone tocou. Era Viviane. Ele sabe e está te esperando. Entrei na casa com o coração aos pulos. Henrico estava no escritório, de pé, olhando pela janela. Quando me viu, não disse nada. Apenas estendeu um envelope. Eu abri. Dentro havia uma carta escrita à mão. Camila, eu sabia que você faria isso. Desde o início, soube que sua dignidade não se comprava. Parte de mim te odiou por isso. A outra te admirou. Não sou inocente, nem quero ser defendido. Fiz o que fiz, e agora é hora de encarar o que deixei para trás. Você não foi minha esposa, foi minha sentença, e talvez minha única cura. Quando levantei os olhos, ele já estava indo embora. Não levou mala, não levou nada. Apenas a consciência de que, por fim, teria que enfrentar tudo o que passou anos tentando esconder. Horas depois, a notícia se espalhou. Dr. Henrico Velmont se apresentou voluntariamente à justiça. A coletiva repercutiu no país inteiro. Outras vítimas apareceram. A investigação foi reaberta. E os grandes nomes que o protegiam começaram a cair junto com ele. A mansão ficou silenciosa. Mas agora era um silêncio diferente. Não o da culpa, e sim o da liberdade. Algumas semanas depois, voltei para Santa Luzia. Gabriel estava melhor, graças ao tratamento que, mesmo encerrado, deixou efeitos positivos. Meus pais me receberam com um abraço que parecia durar uma vida inteira. Eles não sabiam tudo, mas sabiam o essencial, que eu tinha voltado de um lugar de dor, transformada. Meses se passaram. Com a ajuda da ONG e das mulheres que participaram dos relatos, criamos o Instituto Vozes Vivas, um espaço de acolhimento e denúncia. E ali, entre histórias novas e lágrimas antigas, eu entendi que justiça não é vingança, é recomeço. Nunca mais vi Henrico. Mas 1 ano depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro,
Havia só uma frase: a verdade me libertou, e você me ensinou a viver com ela. Dobrei o papel com cuidado e guardei dentro do caderno de Mariana, porque aquele era o fim da história dele. Mas o começo da minha, e pela primeira vez, eu sabia quem eu era. Não a garota contratada, não a esposa inventada, mas a mulher que teve coragem de escutar as vozes que ninguém queria ouvir e transformá-las em grito. Ah, e vocês querem saber como ele me encontrou, né? Pois é. Eu também me perguntei isso no começo. Achei que tinha sido um acaso, um erro ou alguma coincidência do destino. Mas não. Nada foi por acaso. Depois de tudo o que aconteceu, descobri que eu fui escolhida, procurada, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele já estava montando. O Henrico contratou uma equipe, gente fria, especialista em imagem, em reconstruir reputações. Eles queriam encontrar alguém que convencesse o mundo de que ele era um homem bom, digno de compaixão. E para isso, precisavam de alguém exatamente como eu, uma mulher simples, sem escândalos, sem ambições. Alguém com cara de verdade. Eles vasculharam cidades pequenas, fichas de famílias humildes, histórias que despertassem empatia. E aí, encontraram a minha. Um médico da região que já tinha atendido o Gabriel falou de mim. Da minha rotina, do meu trabalho na escola, do meu irmão doente, da minha luta calada. Eu virei estatística, um perfil ideal. O advogado de Henrico veio com o discurso pronto, com um contrato na mão, com a solução milagrosa que salvaria minha família, mas que amarraria minha alma. E eu aceitei. Aceitei por amor. Aceitei sem saber que estava entrando num mundo onde cada gesto é calculado, e cada pessoa, escolhida como peça de um jogo silencioso, agora eu sei, ele não me encontrou. Ele me selecionou. Hoje, olhando para tudo o que vivi, eu entendo que nem sempre a gente escolhe os caminhos. Às vezes, é o amor por alguém que escolhe por nós. Eu entrei naquela casa por desespero, mas saí de lá com algo muito maior do que dinheiro ou reconhecimento. Eu saí com a certeza de que nenhuma mentira, por mais bem construída, é capaz de apagar a força de uma verdade sustentada por coragem. Henrico tentou me usar como escudo, mas acabou encontrando um espelho. E no reflexo, teve que encarar tudo. Aquilo que passou a vida inteira tentando esconder. No fim, ele não me quebrou. Fui eu quem o desmontei, com silêncio, firmeza e voz. E se você, assim como eu, acredita que toda mulher tem o direito de ser ouvida, de dizer não, de romper o ciclo do medo, então essa história foi para você. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada de força e transformação. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal, porque toda vez que você clica aqui, você fortalece não só uma história, mas todas as vozes que um dia tentaram calar.